Se você dirige à noite, existe uma coisa que quase todo motorista já viu em algum momento. A madrugada muda para as pessoas. Ruas ficam vazias. Lugares comuns parecem diferentes. E às vezes você é alguém que simplesmente não deveria estar ali. O que aconteceu comigo foi há cerca de 2 anos. E desde aquela noite, existe um horário específico que eu nunca mais esqueço. 3h17 da manhã. Porque foi exatamente nesse horário que uma passageira entrou no meu carro. O problema é que, quando a corrida terminou, eu descobri que ninguém tinha pedido aquela viagem. Na época, eu trabalhava como motorista de aplicativo durante a madrugada. Muita gente achava estranho dirigir nesse horário. Mas na verdade, era quando eu ganhava mais dinheiro. As ruas ficam mais vazias. O trânsito praticamente temporário. E as corridas costumam ser rápidas. Era uma sexta-feira à noite. Ou melhor, já era madrugada de sábado. Por volta das 3 da manhã, a cidade já estava quase completamente vazia. As avenidas que durante o dia eram cheias de carros eram silenciosas, iluminadas apenas pelos postes de luz e por alguns poucos veículos que ainda circulavam. Eu estava parado perto de uma pequena praça esperando aparecer alguma corrida no aplicativo. Normalmente, depois das 3 semanas, os pedidos de pessoas voltavam de festas ou bares. Foi então que meu celular vibrou. Nova corrida. Olhei para a tela e vi o nome da passageira. Laura. O ponto de embarque durou apenas 2 minutos de onde eu estava. Aceitei a corrida e comecei a dirigir até o local. A rua era residencial e bastante silenciosa. Quando virei a esquina, vi uma mulher parada na calçada, iluminada por um poste de luz. Ela parecia estar esperando exatamente por mim. Parei o carro e destravei as portas. Ela abriu a porta traseira e entrou. Eu disse boa noite, e ela respondeu em um tom baixo e calmo. Pelo espelho retrovisor consegui ver um pouco do rosto dela. Parecia jovem, talvez na casa dos 20 e poucos anos. Ela usava um casaco escuro e mantinha o olhar voltado para a janela. Perguntei se o destino estava correto no aplicativo, e ela respondeu apenas que sim. Então, comecei a dirigir. Nos primeiros minutos da viagem foi completamente silencioso. Isso é algo comum quando se trabalha com aplicativos. Muitos passageiros não conversam. Mesmo assim, começou a me incomodar depois de um tempo. Era a forma como ela estava sentada. Ela não se mexia, nem um pouco. Não se ajustava à posição. Não mexia no celular. Não olhava para a frente. Apenas, permanentemente, olhando para a janela como se fosse completamente imóvel. Olhei novamente pelo retrovisor e percebi que ela continuava exatamente na mesma posição desde que tinha entrado no carro. Foi então que notei outra coisa estranha. O destino da corrida ficou em uma área da cidade que praticamente ninguém visitava durante a madrugada. Era um bairro antigo com várias casas abandonadas. Mesmo assim, continuei dirigindo normalmente. Alguns minutos depois, o GPS do aplicativo fez algo estranho. A rota mudou repentinamente. O mapa recalculou o trajeto e pediu para eu virar em uma rua diferente da rota original. France atesta. Normalmente, o GPS só muda de rota quando existe trânsito ou algum bloqueio. Mas eram 3 da manhã e não havia nenhum trânsito. Olhei novamente para o celular e o mapa continuava recalculando o caminho. Foi então que ouvi a voz da passageira novamente. Ela disse calmamente que eu poderia seguir por aquela rua. Olhei pelo retrovisor e perguntei se era por ali mesmo. Ela respondeu que sim. Aquilo me deixou um pouco desconfortável porque a rua era estreita, pouco iluminada e completamente deserta. Mesmo assim, seguimos em frente. Conforme avançamos por aquela rua, comecei a perceber algo ainda mais estranho. O GPS parou de falar. A tela do aplicativo ficou congelada. Olhei rapidamente para o celular e vi que a corrida ainda estava ativa, mas o mapa não se movia, como se o carro estivesse parado mesmo sentado em movimento. Naquele momento, senti um leve arrepio. Então perguntei se ela morava naquela região. Ela demorou alguns segundos para responder, e então disse apenas que já tinha morado ali antes. A forma como ela falou, aquilo me deixou com uma sensação muito estranha, como se aquela frase tivesse um significado maior. Alguns metros à frente, havia um índice. Foi então que ela falou novamente que eu poderia parar ali. Olhei ao redor e percebi que não havia casas iluminadas, não havia pessoas e não havia movimento algum. Era apenas uma rua escura
com algumas construções antigas. Mesmo assim, encostei o carro. Ela abriu uma porta. Antes de sair, disse algo que eu lembro perfeitamente até hoje. Ela agradeceu por eu ter parado. Aquilo me confundiu um pouco, porque eu não tinha parado antes em nenhum momento da viagem. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ela saiu do carro e começou a caminhar pela calçada. Eu estava prestes a encerrar a corrida no aplicativo quando algo estranho aconteceu. Olhei para o retrovisor e percebi que ela não estava mais lá. A rua estava completamente vazia. Fiquei alguns segundos tentando entender o que aconteceu. Talvez ela tivesse entrado em algum portão ou virado uma esquina rapidamente. Mas a rua estava completamente aberta e não havia lugar nenhum para ela ter desaparecido tão rapidamente. Respirei fundo e finalizei a corrida no aplicativo. Mas quando olhei para a tela, apareceu uma mensagem que fez meu estômago gelar. Corrida cancelada pelo passageiro. Logo abaixo, aparecia o horário do cancelamento. 3h17 da manhã. Confuso, abriu o histórico de corridas do aplicativo. A corrida simplesmente não existia. Nenhum registro, nenhum pagamento, nenhum nome. Era como se aquela viagem nunca tivesse acontecido. Fiquei sentado dentro do carro por alguns minutos olhando para a rua vazia e tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Depois de um tempo, liguei o carro novamente e fui embora. Nunca contei essa história para muitos passageiros, mas existe uma coisa que eu percebi depois daquele dia. Às vezes, quando estou dirigindo tarde da noite, o aplicativo mostra uma corrida por apenas um segundo. O nome da passageira aparece rapidamente na tela. Laura, e o horário é sempre exatamente 3h17 da manhã.